Olá, meus amigos, uma alegria estar aqui com vocês nessa continuação do nosso estudo da obra Nosso Lar, divulgada pela Associação Espírita Allan Kardec. Meu nome é Priscila Belintani e hoje nós vamos desenvolver juntos os capítulos 7 e capítulo 8, explicações de Lísias e organização dos serviços do autor espiritual André Luiz, na psicografia do nosso Chico Xavier. Então vamos iniciar o nosso encontro fazendo uma breve vibração, sintonizando com os amigos espirituais que nos auxiliam nesta tarefa de estudo, de aprendizado, que nós possamos estar conectados com os nossos amigos espirituais, nós possamos estar agora atentos, concentrados nesse momento de estudo, para que o nosso aproveitamento seja o melhor possível, que nós possamos nos conectar com a espiritualidade amiga, a fim de que o melhor seja produzido para todos nós, que nós possamos aplicar no nosso dia a dia os estudos e o aprendizado obtido, não só na teoria, mas principalmente na prática, no nosso comportamento, toda vez que nós levamos cada vez mais em consideração a nossa vida verdadeira, a vida maior, a vida no plano espiritual, sabendo da importância do nosso crescimento moral, nós avaliamos as dificuldades e os nossos desafios de outra maneira. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo e todos os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar nessa jornada de caminho de aprimoramento pessoal, moral e espiritual. E que assim seja. Muito bom, pessoal. Então, nós vamos hoje começar os nossos estudos, né, pelo capítulo 7, as explicações de Lísias. Então, vamos recordar que André Luiz estava ali recebendo, naquele hospital, dentro da colônia Nosso Lar, todos os cuidados, né, para sua melhoria, para o seu restabelecimento espiritual, orgânico. Olha só, né? Então, ele tinha repetidamente visitas periódicas de Clarencio e também a atenção diária de Lísias, que se tornou ali um companheiro de André Luiz, com quem ele poderia confidenciar muitas dúvidas, muitas perguntas, as impressões que ele tinha ali, né? Então, ele relata, o próprio André Luiz relata, que à medida que ele procurava habituar-se aos deveres novos, ele tinha sensações de desafogo que o aliviavam. Então, olha só, conforme ele foi se adaptando à realidade espiritual, ele foi sentindo um alívio cada vez maior no seu coração. Ele sentia que aquelas dores iniciais, olha só, não eram dores físicas, né? Eram dores morais que ele tinha. Essas dores morais, elas começaram a diminuir e toda aquela dificuldade que ele sentia ali de se locomover, de caminhar de um lado para o outro, isso foi aos poucos diminuindo, porque ele foi se sentindo mais conectado com as vibrações de Nosso Lar, que eram vibrações mais sutis, diferentes daquele ambiente inicial onde ele se encontrava, no umbral, onde as vibrações eram muito mais pesadas, né? Os fluidos mais pesados. Mas o que acontece? Toda vez que vinham recordações mais fortes do mundo material, né? Dos momentos em que ele estava na Terra, voltava também
a angústia, o receio do desconhecido e uma certa mágoa por ainda não estar adaptado àquela nova realidade em que ele estava vivendo, né? Mas ele diz então que apesar de tudo, né, mesmo com essa falta de adaptação que ele ainda estava vivenciando, ele encontrava muito mais segurança dentro dele mesmo. Então, olha só, a segurança não era só por estar num lugar mais apropriado, mais seguro, mais calmo. Era uma segurança interna que ele estava conquistando pouco a pouco por conta de toda a informação e conhecimento que ele estava adquirindo ali já nessa nova oportunidade de vivência que ele estava tendo no nosso lar. E aí o que acontece? Ele olhava pela janela, né? Conforme ele foi melhorando, podendo caminhar, né? Ele contemplava a visão da janela, aquelas janelas espaçosas do hospital onde ele estava, né? Daquele local de repouso. Então ele fala assim: impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra, cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. E é interessante, né, gente? Olha só. Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente tem essa tendência de comparar o que a gente está vendo lá com o que existe aqui. Então, ele diz assim: melhorada cópia da Terra. Quer dizer, é uma cópia da Terra, só que mais bonita. Quando, na verdade, gente, é o plano terrestre, é o plano material, que se espelha na natureza espiritual, muito mais perfeita, muito mais sutil, né? Então, na verdade, a Terra é uma cópia imperfeita, né, do mundo espiritual. E aí ele pensa assim, ele observa ali coisas que ele jamais poderia imaginar. E eu acho que ele esperava encontrar no plano espiritual, né, tudo feito de nuvens, um mundo meio abstrato, talvez. Mas o que ele observa ali, né, na verdade, são organismos, são seres muito semelhantes, né, àquilo que ele encontrava na Terra. Então ele fala assim: aves de plumagens policromas cruzavam os ares, pousavam nas torres muito alvas. Das janelas largas observava curioso o movimento no parque. Extremamente surpreendido, identificava inclusive animais domésticos entre as árvores frondosas. Então, nas suas introspectivas, ele diz assim: perdia-me em indagações de toda sorte, porque eu não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Então, olha só, talvez ele imaginasse encontrar um mundo espiritual sem muita variedade, né? Sem muita variedade, sem muita diversidade. E não é isso que ele explica que tinha ali, né? Então, tinha uma variedade, inclusive, né, dos animais, mas principalmente dos vegetais, das flores, das cores, tudo de uma maneira muito mais sutil, mais leve, um colorido de uma maneira muito mais que maravilhava, né, a sua visão, a sua vista. E aí o que acontece? O que o Lísias explica para ele sobre isso, sobre essa multiplicidade de formas? O Lísias vai falar assim para ele: André Luiz, a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, ou seja, não é que vai mudar da água para o vinho, né, de um lugar para o outro. E aí ele continua: todo processo evolutivo implica gradação, ou seja, as mudanças
são sutis, são gradativas. A natureza não dá saltos, né? E ele fala assim: há regiões múltiplas para os desencarnados, do mesmo modo que existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Então, olha só, tanto aqui no plano terrestre quanto no plano espiritual, essa multiplicidade, essa gradação do desenvolvimento, ela acontece devido a esse processo evolutivo. Então, as mudanças, elas não são rápidas, as mudanças são sutis, de um organismo para outro organismo que esteja ali em evolução. Então, olha só, para finalizar, ele fala assim: almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Significa, gente, que todos esses aspectos evoluem. As almas evoluem, os sentimentos evoluem, as formas evoluem e as coisas também evoluem. De maneira, gente, que não são só os organismos vivos, até o nosso próprio planeta, o nosso próprio orbe também evolui. E evolui de uma maneira gradativa, gradual. Então, se eu pensar nos nossos sentimentos, os nossos sentimentos também, eles vão evoluindo gradualmente. Então, jamais nós vamos nos transformar de seres cheios de defeitos para seres angelicais de uma hora para outra. Não, isso é gradativo, é gradual. Os nossos sentimentos, as nossas habilidades, nossas capacidades vão gradualmente se aperfeiçoando, do mesmo modo que as formas corpóreas e as coisas, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Não é incrível isso, gente? Por isso que a evolução é tão maravilhosa, né? E muitas vezes a gente vai ver discussões entre as pessoas que se dizem criacionistas e as pessoas que se dizem evolucionistas, né? Então, os criacionistas muitas vezes vão dizer: não, Deus criou tudo e criou, né, do jeito que está. Enquanto os evolucionistas podem dizer: não, Deus não criou nada, tudo veio do acaso e foi evoluindo. E dentro da doutrina espírita, a gente vai ter uma visão ainda diferente disso, principalmente no livro A Gênese, que eu aconselho vocês a estudarem, né? Ele já está, inclusive, disponível, né, no nosso site, no site da associação. Tudo evolui. E tudo evolui por vontade divina. Então, Deus criou sim todas as coisas, inclusive o processo evolutivo, né? Então, Deus criou as leis que incluem a lei de evolução, a lei de progresso para todas as coisas. Por isso que todos nós evoluímos constantemente. E aí, né, a gente vai ter aqui, tocando nesse assunto, a gente vai trazer aqui algumas frases que eu pincelei de outras obras. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer assim: na Terra, toda obra admirável não foi resultado do acaso, tá, gente? Então não tem criação por acaso, mas a consequência de um trabalho bem elaborado dos espíritos superiores, que são os responsáveis pelo destino do nosso planeta. Então veja bem, não tem nada por acaso, não tem nada que esteja em desordem, não tem nada que não tenha sido planejado. Tudo foi muito bem elaborado. A gente pode até não entender, mas faz parte do processo de evolução. E o Emmanuel, no livro O Consolador, ele também vai explicar o seguinte: a escala do progresso, ela é sublime e infinita, ou seja, o progresso acontece nas formas, nos mundos, infinitamente. Mas a gente tem pouco conhecimento. Então, ele diz: no quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos aí uma figura que ajuda a gente a
convocar o sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para a gente olhar para todas as criações de Deus com solidariedade. Por quê? Tanto o ser humano, quanto os animais, quanto os vegetais, quanto os minerais, somos todos criações de Deus. Então, ele continua dizendo: o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão e o anjo é divindade. Então, nós estamos continuamente progredindo, estamos todos entrelaçados, né? Então, por isso que nós devemos desenvolver o amor também por todos os outros seres diferentes de nós, mas que também são obra de Deus. E André Luiz, no livro O Mundo Maior, vai dizer assim: não somos criações milagrosas, destinadas a um adorno, a um enfeite de um paraíso de papelão. Nós somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Desculpa. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós vamos conquistando, através das experiências que nós vamos vivendo, certo? A capacidade de crescermos, de evoluirmos, de nos aprimorarmos. Bom, e André Luiz continua então no capítulo, conversando com Lísias. André Luiz pensava assim: agora que eu estou aqui num parque de saúde, ou seja, num hospital, sendo cuidado, né, em processo de melhora, já tem várias semanas, poxa vida, eu não tive sequer uma visitinha lá do mundo que eu conhecia. O que ele pensava? Ele pensava nos seus pais. Os meus pais me haviam antecipado na grande jornada, ou seja, eles tinham desencarnado antes do André Luiz. Então, uma hora ele pergunta para o Lísias: meu caro Lísias, você acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? E aí o Lísias responde: como não? Pensa que está esquecido? E ele fala: sim, por que não me visitam? Né? Quer dizer, ele achava que porque ele não recebia visitas, as pessoas tinham se esquecido dele. E ele continua falando assim: na Terra, eu sempre contei com a abnegação maternal. A minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. E meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Então, olha aqui ele se colocando de novo na posição, né, de vítima, esqueceram de mim. Né? E o que o Lísias, então, conta para ele, né? André, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda. Desde quando você se acamou para abandonar o casulo terrestre. Nessa época, quando você adoeceu, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Olha só, gente. Quer dizer, essa mãe, na verdade, está ali cuidando desse filho muito mais do que ele imagina. E agora vem uma bomba, né, para o André Luiz. O Lísias conta assim para ele: talvez você não saiba ainda que a sua permanência lá nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. E ela jamais desanimou, né? Então, o que essa mãe fez? Essa mãe não conseguia ajudar sozinha ao André Luiz. Ela precisava de outras pessoas auxiliando nesse resgate para ele. Então, ela intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Ela rogou os bons ofícios de Clarencio,
que começou a visitá-lo frequentemente. Quer dizer, o Clarencio visitava o André Luiz, ele sempre estava lá ao lado de André Luiz. Mas o André Luiz é que não tinha ali ainda a habilidade para enxergar o Clarencio. Então, Ulisses continua. Clarencio visitava você frequentemente, até que o médico da terra vaidoso se afastasse um pouquinho a fim de surgir o Filho dos Céus. Compreendeu, André? Olha só, gente, o André fala assim: eu tinha os olhos úmidos. Quer dizer, começou a chorar diante de tanta emoção, diante dessa revelação. Eu ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. E aí, né, ele queria conhecer esses processos de proteção, né, que ele não percebia, mas que estava acontecendo, mas ele não conseguia. Ele ficou tão emocionado ali que ele não conseguia. E aí Ulisses continuou assim: no dia em que você orou com tanta alma, quando você finalmente compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, o seu pranto era diferente. Então, nessa hora, o que acontece? Ele finalmente conseguiu se conectar e conseguiu receber a ajuda que já estava ali disponível para ele. Ulisses fala assim: é lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar, para nos ajudar. Deus nos ajuda sempre, tanto que o Clarencio já estava ali auxiliando o André Luiz de maneira imperceptível, né, racionalmente para ele, mas já estava ali auxiliando, vibrando fluidicamente, auxiliando para que ele mudasse aquela sintonia dele. E Ulisses fala assim: no entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender a infinita bondade. Então, gente, nós somos às vezes como um vaso. Às vezes, nosso vaso é do tamanho de um copinho de café. Às vezes, o nosso vaso é do tamanho de um copo de água. Às vezes, o nosso vaso é do tamanho de um balde. Às vezes, o tamanho de uma piscina. E assim por diante. Então, a gente precisa se colocar naquela posição de quem está pronto para receber. Então, a gente precisa abrir um espaço dentro da gente para receber a infinita bondade, a infinita prodigalidade de Deus, né, através dos seus mensageiros, né? Então, Ulisses vai falar assim: o Pai não precisa das nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos, certo? Então, muitas vezes nós precisamos passar pelas penitências a fim de nos prepararmos adequadamente para ficar nessa posição receptiva. Então, Clarencio, rapidinho, não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos da sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar o Clarencio. Agora, quando a sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Gente, que emoção saber um negócio desse, né? Agora há pouco ele já estava achando que a mãe dele tinha esquecido completamente dele. E agora ele fica então sabendo o quanto essa mãe era devotada e lutou, né? Trabalhou, se dedicou para que ele ficasse bem. Mas agora então ele quer saber onde é que está essa mãe. Onde está minha mãe? Se me é permitido, eu quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me aos seus pés. Mas ó o banho de água fria. Ela não vive em nosso lar. Ela habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você.
Porque assim, os espíritos superiores, eles amam e amam muito mais do que aquele núcleo tão estreito que é o que a gente chama de família, né? Então, ela já trabalhava por muitos. E o André Luiz ficou um pouco desapontado, mas o Lísias garantiu, olha, ela virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Então, quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Então, olha só, isso que o Lísias está contando para o André Luiz, isso bate com as informações que a gente tem no Livro dos Espíritos, nos itens de Relações de Além-Túmulo, entre as questões 286 até a 290, onde Allan Kardec perguntou assim: deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? E aí os espíritos vão explicar algumas coisas que vêm exatamente ao encontro do que a gente está lendo aqui no livro Nosso Lar. E a primeira coisa que eles vão dizer é não imediatamente, né? Tudo vai depender do quê? Da elevação dos espíritos que estão desencarnando. Então, lógico, se eu tenho condições, eu posso receber rapidamente essa visita, né? Mas dependendo da minha sintonia, dependendo da minha vibração, se eu estou em desequilíbrio, muitas vezes eu vou permanecer isolado, né? Então ele diz assim: aqueles que se acham em desequilíbrio permanecem muitas vezes isolados ou só têm a rodeá-los os que lhes são semelhantes. Então isso funciona como se fosse uma punição. Por quê? Porque na verdade a gente gostaria de estar com os nossos afetos, mas nem sempre nós temos condições para isso. E o que costuma acontecer é que os espíritos mais elevados é que vão ao encontro daqueles que estão desencarnados recentemente, os recém-desencarnados. Por quê? Os espíritos que já estão desencarnados há mais tempo provavelmente estão ali mais equilibrados, né? Eles podem então fazer essa visita, mas não necessariamente eles vão viver lado a lado. Isso vai, aos poucos, eles vão se encontrando esporadicamente até que eles estejam no mesmo nível, no mesmo patamar de evolução. Aí sim vão caminhar juntos. E quando o Lísias fala isso para o André Luiz, né? Olha só, quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Bom, tem você nesse particular a lição do seu próprio caso. Quando você mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, você conseguiu dilatar o seu padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Quando André Luiz é encorajado por esse esclarecimento, ele já fala assim: então eu desejarei com todas as minhas forças, ela virá. Como se fosse um mantra, né, gente? Mas de uma maneira ainda meio infantil. E aí o Lísias esclarece: bom, espera um pouquinho. Eu falei, né, do desejo firme, do desejo ardente. Mas essa realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: desejar, saber desejar e merecer. Ou a gente pode colocar de uma outra maneira: a vontade ativa, o trabalho persistente e o merecimento justo. Então, a vontade ativa é a gente também não ter conflitos com relação àquilo que a gente quer, que a gente deseja. Se a gente quer algo, mas no fundo a gente sabe que aquele algo não é bom nem para a gente, nem para o outro, dificilmente a gente vai conseguir desejar de uma maneira saudável essa vontade ativa. E olha só, ativa porque a gente tem que colocar em ação essa vontade. Como se coloca em ação a vontade? Através de um trabalho persistente naquele sentido. Eu preciso me colocar em condições, me preparar para a realização daquele desejo. Eu estou pronto para aquilo que eu estou desejando? Eu estou adequado àquilo, né?
Então, o trabalho persistente sem desistir, né? Dia a dia, a cada dia, trabalhando pela melhora, pela conquista daquilo que eu sei que é bom, que é justo, que é nobre, que é ético. Dessa maneira eu alcanço, então, um merecimento justo. E aí, quando eu tenho reunidas esses 3 itens, a vontade ativa, o trabalho persistente, o merecimento justo, aí sim nós finalmente atingimos a realização nobre. Então, depois de todos esses esclarecimentos, Ulisses se despede e deixa ali o André Luiz pensando muito sobre todos aqueles ensinamentos e quanto material, quanta riqueza de informações para ele refletir muito e muito naquele programa formulado em tão poucas palavras. E assim passam os dias até que chega então o momento em que André Luiz vai já poder sair daquele quarto de hospital onde ele estava. Então, no capítulo 8, né, decorridas algumas semanas, André Luiz conta que esse tratamento foi surtindo efeito e pela primeira vez ele poderia sair, né, na companhia de Lísias. Então, o Lísias sempre acompanhando, auxiliando ele. E olha só, o André Luiz já tinha observado tudo pela janela, mas agora que ele estava nas ruas, ele vai ter uma outra visão. Então ele diz assim: impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, um ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade. Porque muitas vezes a gente acha, né, gente? Depois da morte é o descanso eterno. Não, gente, não é não. Tem muito trabalho lá na vida espiritual, né? Então, o trabalho é imprescindível. O trabalho é lei também divina, assim como a lei do progresso, né? Então, não tinha inércia, não tinha ociosidade. Ele via muitas pessoas ali, algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores, né? Então, algumas pessoas estavam envolvidas nos seus próprios problemas, enquanto outras já tinham ali, né, uma percepção melhor do ambiente, das pessoas. E Ulisses foi mostrando as coisas, os lugares e foi explicando tudo, então, para o André Luiz. E Ulisses fala assim: nós estamos aqui no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representam instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Quer dizer, eram locais, eram ambientes adequados àquela tarefa específica do Ministério do Auxílio. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Quer dizer, todo mundo que trabalha relacionado ao Ministério do Auxílio são, então, locados, né, naquela região ali, né? Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou àqueles que choram na terra. Aqui estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Olha só, gente, que bacana isso, né? O André Luiz fica super admirado. Como assim? Aqui tem um Ministério do Auxílio, né? E Ulisses vai explicar para ele, sim, aqui tem esse ministério e muitos outros. Os nossos serviços aqui, eles são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem os destinos. E aí Ulisses vai explicar que ali
no nosso lar existem 6 ministérios. Ele lembra, você não viu o nosso governador orando? Não tinham ali junto com ele 72, né, auxiliares? Eram os nossos ministros. E aí o Ulisses explica que são 6 ministérios e 12 ministros em cada ministério, totalizando então 72 ministros, né? Então, olha só, a colônia ela é essencialmente de trabalho e realização. Divide-se em 6 ministérios. Que ministérios são esses? São os ministérios da regeneração, do auxílio, Ministério da comunicação, do esclarecimento, Ministério da elevação e Ministério da união divina. E aí Ulisses explica que, como a cidade espiritual é uma zona de transição, os 4 primeiros ministérios, eles estão mais relacionados, eles se aproximam das esferas terrestres, enquanto que os 2 últimos ministérios da elevação e união divina estão mais ligados ao plano superior. Tá? Então, olha só a organização. Então, os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, enquanto os serviços mais sublimes localizam-se no Ministério da União Divina. E o Clarencio, que vocês conheceram, é nosso chefe amigo, um dos ministros, um dos 12, né, ministros do auxílio, do Ministério do Auxílio. Olha só, aí o André Luiz ficou super curioso. Como assim esse monte de ministério, esse monte de ministros, quanta organização? E aqui no nosso lar, então, tem uma história de fundação, do mesmo jeito que as cidades lá, né, no plano terrestre? E aí o Ulisses vai explicar que sim, que tem uma organização, que tem uma história, né? E ele explica assim para o André Luiz a respeito das organizações complexas, da organização completa que existe ali. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Gente, então olha só. Tudo que a gente tem aqui na Terra, tá? Que tem um mínimo de ordem, essa ordem, ela é uma cópia imperfeita, ela é uma tentativa, né, de copiar a ordem mais aperfeiçoada que existe lá no plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. Então, se eu utilizo a minha mente, se eu utilizo a orientação que eu já sou capaz de empreender, eu posso transformar uma natureza agreste em um jardim. Mesma coisa com o pensamento humano. Aquele pensamento que é selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Então, gente, a gente está sempre se organizando para o mais complexo, para o mais aprimorado, para a perfeição em todos os âmbitos. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Então, a gente pode imaginar assim, um hospital, uma prefeitura, uma casa espírita, um orfanato, qualquer organização útil que se materializa na crosta terrena tem seus raios iniciais partindo de cima. Olha que lindo isso e como nós somos então abençoados, né? Quando a gente busca colaborar na construção de alguma organização útil, inclusive das nossas famílias, não é, gente? Num plano menor aqui, né? Se a gente puder imaginar dessa maneira. E Ulisses explica que o nosso lar é uma antiga fundação de portugueses, desencarnados no Brasil por volta do século XVI, e que eles lutaram muito
para conseguir criar um ambiente adequado, organizado, no nível fluídico, para que se estabelecesse ali a colônia de Nosso Lar, né? Então, diz que existem arquivos que explicam como foi essa luta, como foi essa construção inicial, que estão arquivados no Ministério do Esclarecimento. Bastante interessante, né? E eles começam, então, trabalhando as substâncias sutis daquela região. Então, existem substâncias ásperas ali nas zonas invisíveis e elas foram sendo trabalhadas, manipuladas, até que se estabelecesse condições adequadas para se construir ali a colônia do Nosso Lar. Bom, eles foram caminhando, até que eles chegaram numa praça de maravilhosos contornos. André Luiz fala, então, que nessa praça ostentava-se extensos jardins e bem ali no centro erguia-se um palácio de magnificência, de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu, né? Que é, na verdade, a governadoria. Então, ali, Ulisses explica: os fundadores da colônia começaram um esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria. Então, a governadoria era, então, o local onde convergiam todos os 6 ministérios, né? Então, todos eles são meio que em forma de triângulo e eles convergiam, então, para aquela região da governadoria, para aquela região ali daquela praça. E olha só o que ele diz. Aqui vive o nosso abnegado orientador, que era o governador, é o governador do Nosso Lar. Nos trabalhos administrativos, ele utiliza a colaboração de mais de 3.000 funcionários. Gente, já imaginou essa organização só ali na governadoria? Mais de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável, mais fiel que todos nós reunidos. Quer dizer, o governador é o que mais trabalha, né? E se a gente for lembrar, né, da importância do serviço, da importância de servir. Então, ele continua assim: todos nós temos momentos de lazer, de refazimento, inclusive outros ministros dispõem de tempo para viagens de entretenimento, de aprimoramento, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Ele faz questão que nós descansemos. Ele nos obriga a férias periódicas, mas ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. E se a gente lembrar de Jesus, né? Aquele que quiser ser o maior, que seja aquele que mais serve. E Lísias termina, né, falando assim: não faz muito tempo que esse governador comemorou o seu centésimo, como é que fala agora isso? 114 anos de direção magnânima aqui no Nosso Lar. Então, já havia 114 anos que ele trabalhava ininterruptamente naquela posição de governador, né? Então, excetuando-se todos os outros trabalhos que ele já havia feito. Então, olha a colaboração, olha a responsabilidade que aquele espírito tinha ali junto a toda aquela comunidade, direcionando os trabalhos, direcionando os destinos de todas aquelas almas que estavam ali, cada uma buscando a sua evolução, o seu progresso, o seu aprimoramento.
são coisas realmente, né, que nos levam a olhar para a nossa condição de aprendiz de uma maneira um pouco diferente, né, gente? Que nos estimula para esse aprendizado constante. Então, que esses capítulos possam nos auxiliar a refletir sobre a maravilhosa oportunidade que nós temos nesse momento, nessa existência aqui nesse planeta Terra, nessa nossa existência que às vezes parece uma coisa tão simples, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades de crescimento, de aprendizado, elas são únicas. Sim, nós podemos ter muitas outras, mas a oportunidade que nós vivemos agora não se repete. Outras virão, mas são outros momentos, são outras condições. Que nós possamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecer a Jesus por essa oportunidade na terra, agradecer aos amigos espirituais, à nossa família espiritual e à nossa família terrena que nos recebeu aqui, que nos ajuda através do processo reencarnatório. Tenhamos a oportunidade de tanto aprendizado novo, de passar por experiências práticas e passar pelas provas a que nos propusemos a vencer. Que todos os desafios que surgem no nosso caminho sejam vistos por nós como oportunidades de crescimento e aprimoramento. Que nós não tenhamos revolta ou pena de nós mesmos quando passamos por uma dificuldade, mas que nós consigamos obter força, alento, alegria, fé, de que tudo está a contento, de que tudo faz parte desse plano maravilhoso para o nosso crescimento e a nossa evolução. Desejo a todos bons estudos, boas reflexões e um grande abraço. Que Deus nos abençoe a todos.